Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja o árbitro em seu coração e da sua família. Seja bem-vindo para refletirmos em mais uma porção da Palavra de Deus. E estamos meditando no capítulo 11, o capítulo da fé, o hino da fé. Relata o que alguns chamam de heróis da fé, conforme o registro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 5, que diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Querido Deus, nosso Pai, ilumina as mentes e os corações de todos nós, para compreendermos a palavra do Senhor e que esta palavra faça diferença e mudanças para a Tua glória na vida de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, Enoque, pela fé, Enoque, é o que nós lemos neste instante. Na genealogia, em Gênesis, capítulo 5, nos versos 18 ao 25, a Bíblia traz um resumo da vida de Enoque nos seguintes termos. Desde o seu antepassado Jared, diz assim a palavra do Senhor. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. De Gênesis 5, 18 ao 24. Olha, aqui nós extraímos algumas informações muito preciosas sobre a vida de Enoque. Ele é filho de Jared. Enoque teve irmãos e irmãs, pois Jared teve outros filhos e filhas, mas só traz uma informação assim, com mais detalhes, que não são tantos os detalhes, mas suficiente para conhecermos um pouco deste homem que andou com Deus, andou na contramão da sua época, corrupção e de maldade generalizada. Enoque andou com Deus. Enoque possivelmente, segundo o comentarista e o enciclopedista Champlin, signifique iniciado, ensino, professor, treinado, dedicado. É o que a pesquisa de Champlin conclui sobre o significado do nome de Enoque. E ele foi da linhagem de Sete, aquela linhagem piedosa que seguiu ao Senhor. Lembramos que Caim matou Abel, Caim se afastou para longe de Deus. Depois o filho de Adão, Sete, teve um filho por nome Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, a geração das pessoas tementes a Deus, e Enoque faz parte desta linhagem. Aos 65 anos, Enoque teve um filho, gerou um filho, Metusalém. Metusalém foi o homem mais velho na história da humanidade, viveu 969 anos. O Metusalém foi avô e contemporâneo de Noé. Certamente ele contou para Noé a história do bisavô de Noé, que foi Enoque. Enoque teve vários filhos. Segundo uma crônica judaica, diz que Enoque teria sido inventor das letras, da matemática e da astronomia. Foi um gramático, foi um homem das exatas e que ainda estudou astronomia. Diz que Abraão foi um astrônomo. Abraão também é da linhagem
de Enoque, Noé, obviamente. Este homem tinha uma fé inabalável em Deus. E esse fato o tornou um exemplo, um diferencial na sua geração. Nos dias de corrupção e maldade, Enoque andou com Deus. A exemplo de Daniel e os seus 3 amigos, que no exílio, em um ambiente de idolatria, de culto a ídolos, eles permaneceram-se impolutos, decidiram no coração não se contaminarem com as iguarias daquela cultura pagã e idólatra. Enoque, como já dito, bisavô de Noé, e Noé, ele se mostrou um extraordinário conhecedor da engenharia naval e um técnico, pois ele construiu a grande embarcação que salvou a família dele, de Noé, e um par de cada animal impuro e 7 de animais puros. Esse texto também nos fala da relação de Enoque com Deus, o que Deus representava para Enoque. A Bíblia diz, está nos versos 22 e 25 de Gênesis, que Enoque andou com Deus. Isto não significa simplesmente acreditar que Deus existia, mas ter uma comunhão estreita com Deus. Andar na contramão dos pensamentos e da filosofia da sua época. Ele trazia à memória aos ensinos do passado, de Enos, de Sete, aquilo que os seus ancestrais passaram sobre o Deus que criou os céus e a terra. E Enoque decidiu em seu coração, claro que pela graça de Deus, não se contaminar com este mundo e andar com Deus. Andar com Deus é viver em comunhão com Ele, tendo absoluta confiança que Deus está no controle de todas as coisas, acreditar nas promessas e no cumprimento das promessas de Deus na vida dos seus servos, é obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso é andar com Deus. E exatamente por Enoque andar com Deus, ele agradou ao Senhor. Enoque entendeu aquele princípio que os reformadores enfatizam e nós reiteramos em nossos dias, que o fim principal da existência humana é glorificar a Deus e alegrar-se em Deus. A gente pode ver isso em Hebreus 11:5, que diz que Enoque obteve testemunho de ter agradado a Deus. Louvado seja o Senhor. Se as nossas vidas não forem vividas para agradar a Deus, perdemos o sentido da existência humana. Ainda não compreendeu aquelas verdades, as respostas às grandes indagações de onde vim, por que estou aqui, para onde vou. É interessante que há milhares e milhares de anos antes dos nossos dias, Enoque já tinha a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus. A minha existência aqui é andar com Deus, e eu vim de Deus, e é para Deus que eu volto, e eu vou viver intensamente para Deus. Certamente Enoque agradou ao Senhor, e isso foi resultado de uma fé obediente, cheia de amor pelo Deus que lhe trouxe a existência. E por último, Deus o tomou para si. Deus não deixou Enoque experimentar a morte física. O levou para o céu, num trasladamento, num arrebatamento, como aconteceu com Elias. Elias foi levado no redemoinho para a presença de Deus. Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado sem experimentar a morte. E depois, como já dito, Elias. Deus levou Enoque para o céu sem que este experimentasse a morte. Só relendo aqui Hebreus 11:5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho
de haver agradado a Deus. O comentário bíblico Broadman argumenta que aqui está o destino ideal que Deus devia ter traçado para Adão e para a humanidade, se o pecado não tivesse entrado na nossa história. Veja só, o pecado entrou na nossa história e fez um estrago terrível. E afastou o homem de Deus. E Jesus Cristo veio aqui para consertar essa história estragada pelo pecado. Tomando sobre si os nossos pecados, Cristo tomando sobre si os nossos pecados, morreu na cruz para que, crendo nele, tudo o que perdemos em Adão nos seja restaurado e muito mais, inclusive o privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Isso só é possível porque o único Filho de Deus morreu na cruz para perdoar todos os que creem no seu santo nome e lhe dá o direito e o privilégio e a honra e a bênção de ser chamado Filho de Deus. Concluindo, a vida de Enoque nos ensina que é possível viver uma vida que agrada a Deus, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta, incrédula, enfim. Assim foi a vida de Enoque. José também, filho de Jacó, andou com Deus mesmo na contramão dos sentimentos de ciúme e de hostilidade dos seus irmãos. E se tornou salvador, não só da família de Jacó, mas do mundo daquela época ali, do Império Egípcio e circunvizinhanças. Daniel também, os seus 3 amigos, determinaram em seus corações andar com Deus, mesmo em um mundo de idolatria. A Bíblia de estudo, herança reformada, traz a seguinte reflexão sobre Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela graça de Deus, esforce-se para imitar Enoque. É uma aplicação prática para a vida de todos os que leem a Bíblia e leem a história de Enoque. Enoque andou com Deus. Certamente o segredo de nossa vida cristã é permanecer em Cristo. Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Portanto, é preciso que o Filho de Deus, a Filha de Deus, os seguidores de Cristo, os que se dizem cristãos, segundo a Bíblia, segundo Jesus, é preciso que dedique tempo lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, ouvindo as Escrituras Sagradas, dedicando tempo à oração, à comunhão com Deus, meditando na glória de Deus e na finalidade da nossa existência. Isso é andar com Deus. E assim como Deus levou Enoque para o céu, assim também andar com Deus aqui na terra é a melhor garantia de que andaremos com Deus ali no céu. Os filhos de Deus devem, portanto, carregar, expressar a imagem do seu Pai Celestial, que vai mandar o seu Filho Jesus para buscar os que creram no seu nome e andar com o Senhor. Não apenas aqui na terra, lendo a Bíblia, orando, obedecendo a Deus, mas andar com o Senhor nas ruas da Jerusalém celestial. E você, o que vai fazer da sua vida? Pense sério sobre isso e busque a graça de Deus para aqui e agora começar a andar com Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Que você não viva mais um dia da sua vida sem colocar Deus em primeiro lugar. Amar a palavra de Deus e segui-la como regra de fé e prática para a sua existência. É assim que você vai, em Cristo, andar com Deus nesta vida como um estágio para andar nas ruas da casa do Pai, na glória celestial. Querido Deus, que esta palavra leve alento, esperança e fortalecimento da fé do teu povo e despertar os que ainda se debatem na dúvida para buscar a glória do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, a salvação do Senhor, por meio de Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Forte abraço
Que Deus te abençoe e até a próxima.